Saudações e complicações, diretamente de Basileia. Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje você já percebeu que nós temos aqui um vídeo especial. Estamos aqui na presença de pessoas especiais. Nosso professor aqui, o Mauro, da Watch Time. Nós viemos aqui na Watch Time aqui atrapalhar um pouco o serviço da galera e vamos aprender um pouco mais sobre polimento. O professor vai explicar pra gente aí como que é o processo, o que é um polimento num relógio. E de quebra nós vamos responder aí algumas perguntas. Eu fiz uma enquete no Instagram, várias pessoas mandaram aí várias perguntas e nós vamos responder algumas delas ao longo do vídeo. Professor, sua ilustre presença aqui, muito obrigado, tá, por nos receber aqui na Watch Time e vamos falar sobre polimento. Vamos sim, com certeza. Saudações e complicações, é um prazer estar aqui, obrigado pela sua visita, sempre uma honra, Leandro, ser nosso eterno professor aí, que nos ensina muito todos os dias com seus vídeos, com seus ensinamentos. E hoje vamos falar um pouquinho de polimento, que a gente conseguir passar, explicar para vocês, vamos estar aqui ajudando a tentar desmistificar um pouquinho esse lado do nosso trabalho. Antes, convidar você a se inscrever no Instagram da iWatch Boutique, lembrando que esses caras são os patrocinadores oficiais do GMT-3. Se você curte bons relógios a preços melhores ainda, não deixe de se inscrever no Instagram da iWatch Boutique. O que é um polimento, professor? O polimento, na sua essência, ele, como se fosse num paralelo com o carro, seria a lanternagem, né? A chapeação. O que eu vou fazer? Eu vou dar um novo brilho, um novo aspecto a esse relógio. Eu vou deixar ele com um visual muito mais bonito, muito mais apresentável do que era o que ele estava, né? Oh, que legal, que legal. É um processo mecânico, então? É um processo mecânico e manual, os dois aliados, porque sem a presença manual hoje, o polimento no after sale ele não é automatizado, então necessita da mão humana para ele conseguir ser finalizado com maestria, né? Ah, que legal, que legal. Então não é também, então perdão, Leandro, não é todo o polidor que tenha o mesmo nível técnico, né? Então às vezes o meu polimento é inferior ao do Gabriel que está lá, então ele está no dia a dia, ele é melhor. Então talvez o Gabriel seja um pouquinho melhor que o meu outro polidor lá de São Paulo, por exemplo. Então cada um às vezes tem um aspecto de afinação melhor num quesito, numa marca, num tipo de material, e outro, né, com uma outra especialidade. Mas enfim, o polimento não é tudo igual, tem suas particularidades. E vamos tentar explicar um pouquinho mais depois, mostrando na prática como é. Legal, legal. Pode-se dizer então que o polimento ele separa o menino dos homens, né, na relojoaria, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que com as imagens que vocês fizeram, acho que vai dar para mostrar bem esse exemplo de hoje, que é esse Master 300, que foi feito por um outro profissional que não talvez tivesse tanto conhecimento de como fazer o processo de uma maneira correta, que às vezes você acaba até danificando ou perdendo uma peça por um polimento não feito de uma maneira correta, né, professor? Não é tão simples assim quanto parece, né? Não é só você pegar o relógio e passar ali na politriz, não, né? Não, com certeza que não. Se a gente falar hoje de Rolex, que seria talvez aí o topo da pirâmide, né, de exigências e desejos mundiais, se pegar um Rolex de 1970, 1980, que nunca foi polido, ou que foi polido e muito bem polido, a valorização desse relógio é gigantesca, é astronômica. E se você pegar um Rolex dessa data, que foi descaracterizado, com quinas já perdidas e tal, deprecia muito a peça, né? Esse é um paralelo bem prático que a gente vê aí no dia a dia, né? Entendi. Então a pessoa ela pode acabar até destruindo, né, o relógio, né, acabando, né, com as quinas vivas, né? O polimento realmente Com certeza. Você diminui o polimento, então você diminui um pouco a superfície do relógio. Você gasta matéria, com certeza você...
Por isso que um bom polimento, um bom profissional, ele vai gastar o mínimo possível de matéria. Às vezes um profissional que não tenha o conhecimento, a qualidade, o que ele vai fazer? Ele vai agredir, ele quer tirar toda a batida, quer tirar todo o risco, e aí você acaba deformando ou arredondando, perdendo quinas e coisas nesse sentido. Então, o primeiro passo para um bom polimento é você conseguir desmontar o relógio completamente. Dos pés à cabeça, tirando o vidro, tirando o junco, todo e qualquer... Ó, como esse aqui está muito desquinado, ele está até difícil de sair. Então vou ter que usar um outro aparelho para conseguir remover ele. Então vou sacar a pulseira. Não saiu com a ferramenta própria que a Omega. Olha só. Que é uma ferramenta própria que a Omega tem. Isso aqui é Teflon, professor? Parte de baixo que toca? Um Teflon, um silicone endurecido, né? Que legal. Professor, respondendo algumas perguntas aqui que eu recebi do pessoal do Instagram, tá? O Barramond2802, ele pergunta: quais metais podem receber o polimento? O que é mais comum, o que é mais fácil para a gente fazer o tratamento de polimento é o aço, né? O aço é o mais conhecido, é o mais fácil de se manusear e é o que assim apresenta o melhor resultado. Ele fica com uma boa forma, com um bom brilho, com um bom acetinado, né? Mas nós podemos fazer no ouro branco, no ouro amarelo, no Palladium também, né? E até na platina. Platina também. Tá? E você tem os relógios antigos de bolso, por exemplo, a gente tinha a prata, que também é possível polir, e a própria alpaca, que tinha muito relógio. Parecem prata, são relógios que, quando feito um polimento, dá uma característica bem bonita. Ele acaba voltando muito. Tá? Então, esses são... E, claro, o titânio também. É possível polir o titânio também. Essa já foi a pergunta do Fabinho sobre polimento e caixa e pulseira de titânio. Teve uma outra pessoa que também fez a pergunta com relação ao titânio. A pergunta que quem tinha feito sobre o titânio foi o Celso, né? O polimento de relógio com caixas de titânio. Ele utiliza a mesma técnica que em caixas de aço inox? A mesma técnica. É a mesma técnica, mas o que vai mudar talvez seja a rotação, que o aço ele pode ser polido aí com alta rotação, com 1500, 2000 RPM, quanto que o ouro e o titânio ele tem que ser polido em uma velocidade mais baixa, para que ele não esquenta e ele não deforma. Você está desmontando o relógio para fazer o polimento? Tô. Por quê, professor? Para que o nosso querido polidor ele tenha acesso a todas as partes para ele conseguir refazer todas as características originais. Então aqui ele perdeu quina em cima. Então se eu deixar aqui, por exemplo, com o tubo da válvula de hélio, ele vai ter dificuldade para fazer aqui. Então a gente tira. O que geralmente a gente deixa é o tubo da coroa, quando ele não sai facilmente também. Tá? Então não são essas. Eu vou tirar o vidro agora. Legal. O vidro. Vamos no sistema antigo, que é uma matriz por dentro e uma batidinha para ele sair. Se ele não sair assim, a gente vai para a prensa. Já saiu. Que legal. E você também desmontando o relógio, você tem acesso a outras partes e você também preserva o movimento, né, professor? Sim. Se como se trata, acho que de uma abrasão, eu acredito que o metal esquente, né, e o movimento ali sendo aquecido não vai ser legal, né? Com certeza. E as juntas também, ó, a junta fica deformada, ó. Possivelmente esse polimento anterior que ele sofreu, eu acho difícil que tenham desmontado. Se você der um zoom aqui, você vai ver que essa junta está achatada. E no seu formato original, mesmo uma junta com 10 anos, ela é uma junta totalmente redonda. Ela vai ressecar, você nota o ressecamento, mas ela não faz isso aqui. Isso aqui possivelmente se deu devido ao aquecimento. Então esse daqui ele já foi feito um polimento e um polimento mal feito, né? Mal feito.
infelizmente, né? Por um colega de profissão que não foi tão cuidadoso aí. A pergunta do B. Costa Campos: perde valor de mercado se fizer polimento? Relógios que sim, relógios que não, né? Se você pegar o que a gente falou, um Rolex vintage, ele não vai perder valor se ele não estiver polido. Agora, se ele estiver polido, mal polido, ele vai desvalorizar. Né? Você pega um Omega, um Seiko, alguma coisa meio atual que não seja tão vintage, mas se eu tiver ele todo riscado, talvez ele vai valer um pouco menos do que se eu der um trato, se eu der um polimento nele, eu com aspecto legal eu vou valorizar o meu relógio. Então cada marca tem a sua particularidade. A pergunta do Regis Esteves: quantos polimentos podem ser feitos durante a vida de um relógio? Cada marca interpreta essa questão de uma maneira particular, tá? A Cartier, uma vez em um treinamento que a gente teve, eles falaram que um relógio pode levar até 10 polimentos na vida. 10 não, 5 polimentos na vida. Algumas marcas falam em 10, mas se eu fizer um polimento a cada serviço completo, então vamos pensar que eu vou fazer um polimento em um relógio a cada 5, 10 anos. Vou fazer o quê? 5, 8 polimentos nesse relógio enquanto eu estiver em vida. Aí os meus sucessores vão para frente. Mas um relógio em aço pode dar aí 20, 30 polimentos bem feitos que não terá problema. Aqueles relógios antigos, aqueles tipo um Sikura, que acho que é latão, né? E ele é cromado por fora. Um relógio daquele pega polimento? Você até pode fazer o polimento, que você vai restabelecer a característica lisa, brilhosa, mas aí você tem que fazer um banho químico, uma cromagem para restabelecer a cor original. Porque se eu fizer o polimento nele, ele vai amarelar, ele vai virar o latão tirando o cromado. Então aqui nós temos basicamente ele desmontado, já dá para levar pro Gabriel começar a polir. Eu só vou desmontar a luneta aqui para ele fazer um toque na luneta e vamos ver como esse Seamaster vai voltar daqui a pouco do serviço, né? Legal. O Castro, professor, ele perguntou qual o momento certo para realizar um polimento. Tem essa... Eu acho que isso é muito particular de pessoa para pessoa. Eu tenho clientes, nós temos clientes que só vão fazer os polimentos quando fazem uma manutenção completa. Porém, eu também tenho clientes que com um micro risco no bracelete ele quer polir o relógio inteiro. Então, que é uma pessoa extremamente cuidadosa, mas que com um risco ele se incomoda e ele prefere polir o relógio inteiro. Então, isso é muito particular de pessoa para pessoa. Mas se você pedisse, Mauro, o que você indica? Eu indicaria a cada serviço completo, a cada revisão geral total no seu relógio, você aplica um polimento. Antes disso, eu não faria. Então, a cada entre 5 e 10 anos é o que você vai estar fazendo um polimento aí na sua peça. Legal. Em termos de polimento, assim, original, né? Até complementando a pergunta do Ricardo aqui, ele pergunta qual, na sua opinião, tem as melhores e mais bem acabadas peças. Ele dá algumas marcas aqui, Tissot, Alpina, Certina. Quais são, assim, aquelas que vêm com polimento de fábrica, que é simplesmente... Eu gosto muito de Certina. Eu gosto do acabamento de Certina, muito bom. Alpina, eu tive pouco contato, né? Vi poucos relógios em quantidade para conseguir mensurar. É uma bela qualidade também. E das marcas mais sofisticadas? AP, Omega, Rolex? Eu acho que aí o nível, a grade está tão lá em cima que é muito próximo, né? Tudo muito perfeito. Você não vai pegar detalhes da saída do relógio na Suíça, detalhes mal feitos, não. São todos muito perfeitos.
talvez a gente possa ver alguma coisa, mas aí vai ser a culpa da loja, do dealer que bateu, que escorregou, que deu uma remedinha. Não que a fábrica entregou o relógio com uma qualidade a desejar. Acho que em termos de marca, um polimento de fábrica que é sensacional é o AP, né? Aquela pulseira, né? Maravilhosa. AP eu sou suspeito a falar porque eu tenho um carinho pela marca muito grande, mas eu acho que a questão das quinas é assim, um trabalho espetacular, é um diferencial deles, né? Esse aqui tem até a assinatura do profissional, professora. Foi polido. 2017. O Gabriel é o nosso profissional. O Gabriel é o cara do polimento. Ele sabe mais. Professor, aqui nós temos então a politriz. Aqui nós temos a politriz lá, que o Gabriel faz. Esse aqui é o lapidário para fazer ângulos e quinas. Esse aqui que a gente faz a quina dos Royal Oaks, né? Então esse é o lapidário. Essa aqui é uma mesinha para a gente encaixar e levantar os ângulos, né? Esse aqui é uma outra gramatura de lixa. Então a gente tem 20 microns, 15 microns, 9 microns, até 3 microns que a gente acaba usando. E aí está do outro lado o disco de latão, que para as caixas é feito, os aros, fundos são feitos aqui, e as caixas é feito no disco de estanho. Então depois nós mostramos ali o outro passo a passo. E o Gabriel ali já começou a fazer a mágica, né, Gabriel? Sim, aqui nós vamos fazer as quinas, né? Isso é tipo um primeiro estágio? Isso, tô removendo as batidas, né? E refazendo as quinas. Quanto tempo até um profissional ficar nesse nível, professor? Alguns anos, 3, 4 anos. Essa quina aí que a gente está vendo é aquela que foi destruída no primeiro polimento. Exato. E aí é um trabalho realmente, é o olho e a máquina, né, professor? Exatamente. Ele vai muito do feeling dele, do tato manual que o polidor, o Gabriel, necessita ter, né? Qual o custo de um polimento, professor? Se eu chegar aqui só para dar uma polida. Depende da marca, né? Cada marca também vai instituir seu preço. Se você hoje perguntar qual o polimento mais barato, a gente vai estar cobrando em caixa pulseira R$200. Tá? E a tag hoje, por exemplo, a tag cobra o polimento R$300, caixa pulseira, mas a gente, por ser oficial, troca as vedações também, e tem a mão de obra de vedação, então fica R$600 no polimento, um tag completo, caixa e pulseira. Se for só caixa e pulseira de couro, R$150. Tá? Então... Gabriel, qual o relógio mais difícil para polir? Eu acho que é os Omega mesmo. Até porque, por questão das quinas, né? Que você tem que reavivar elas, né? É igual você pega um relógio desse que já veio polido errado, né? De uma forma que acabou danificando a peça, né? Acaba sendo mais difícil. É um desafio, né? Qual que é essa fase agora, Gabriel? Essa aqui eu tô removendo as batidas, né? E a marca da lixa, né? Foi feito um refinamento para tirar as batidas. E agora nós vamos eliminar as marcas da lixa. Você trabalha com várias rotações, então, para tocar no aqui é metal. questão mais de acelerar, né? Se você quiser ir mais
mais devagar tem como também. Ela já começa a ter um pouco de ângulo aqui, né? E aí ele fez um trabalho das quinas aqui, para depois ter o fosqueado por dentro. E esse aqui era o lado mais agredido. E também começando a voltar o ângulo aqui agora. Ele já começou a devolver já aquela quina original, né? Exatamente. Isso aí foi um polimento mal feito, professor. Danificou ali aquela... Na verdade usaram ou uma ferramenta que riscou, bateu, agrediu. Acabou agredindo na parte que é difícil ter por impacto. Essa etapa já é mais uma... Começando a abrir o brilho já, né? Tirar resquício de Isso. material, né? Começando de polimento. Exato. Legal. Você está fazendo o que exatamente? Depois que É você a deu o parte do polimento? fosco. Esse fosco lateral aqui. É difícil, mas está contando. Então, essa lateral toda ela vai ficar fosca. Ela está brilhosa, agora vai ficar fosca. Tá se dando forma já. Ó, em cima, você devolveu todo o vinco que tinha sido perdido aqui. Sensacional. Esses botõezinhos do aperto, isso aqui é todo polido. Eles tinham fosqueado também, né? Então, enfim, agora fica mais fácil pro Gabriel fazer o trabalho, né? Legal. Eu vou fazer esse ar aqui primeiro, Mauro. Pulseira primeiro. Agora eu vou descer o vidro para o lugar e vou deixar ele secar um pouco a cola. Essa junta dos relógios divers, a Omega, ela ela recomenda você descer o vidro, ou você aquece ele de lata, ou depois de meia hora você vê ainda mais, ele dá até um estalo, que ele desce mais um pouquinho. Você até pensa que quebrou, mas não. É a sujeirinha que você vai colocar só, ó. Caraca, meu irmão. É um pontinho. Se você focar ali, ela já tá no mínimo, João. Até depois, dá até pra comparar com aquele outro lá, ele tá no mínimo já, não tem como. Professor, então essas juntas aí são as juntas... Velhas. As antigas. As antigas. Junta do fundo, junta do vidro, aqui a válvula e as duas molas, né? E todas são trocadas quando você faz o polimento. O polimento completo, exatamente. Então, esse é o recomendável por qualquer assistência técnica ou qualquer relojoeiro que tenha acesso à peça. Esse é o recomendável a se fazer em cada serviço de polimento. Legal. Tá? Então a junta nova ela já está aqui no lugar com o vidro, já está aqui, né? A gente já colocou aqui, está velho. E a do fundo também já está aqui posicionada. Antes a gente comentou do formato dela, ó. Se você olhar entre uma e outra, você pode ver que essa daqui ela é bem mais alta, ó, que a outra já está bem afundada. Então
Por isso a necessidade da troca, que você trocando a junta, você garante a vedação e a estanquidade do relógio por mais vários anos aí sem ter problema. Maravilha. Ele estava diferente aqui e os botões são polidos, né? Olha só, que diferença. Esse é o que foi feito agora? Que foi feito agora, exatamente. Olha só, velho, na mão. E o patch ainda fica bonito ainda sem o bezel, né? Uhum. Parece o Rolex do Marlon Brando lá, né? Que ele tirou o bezel. Com a mão. Vamos lá. Porque ele furou a... Professor, o Humble Cool Watches aqui perguntou se o polimento é o trabalho mais difícil de fazer num relógio ou tem coisa mais difícil ainda? Eu acho que a manutenção na máquina, né? É. Ela é mais difícil que o polimento. Não que o polimento não seja difícil, mas o polimento é a parte mais importante para o cliente, para ele ver e falar, não, meu relógio ficou legal. Mas a parte mecânica, ela é a mais importante do todo, porque se não adianta eu estar com o polimento bonito, mas se o trabalho no mecanismo não for bem feito, o relógio não vai funcionar direito. Entendi. O Matheus, ele pergunta dicas para tentar camuflar provisoriamente arranhões indesejados. A gente tem aquele Polywatch, né, mas é bem superficial, né, professor? O Polywatch, ele ajuda bastante para vidros em exalite e para você abrir brilho, né? Para você abrir a parte brilhosa, ela fica bem legal. Mas para você fazer o acetinado tem que ser manual ou com uma Scotch-Brite na mão, de preferência isolar talvez a parte polida com durex, com alguma coisa, para você passar para tentar não agredir as partes brilhosas, né? Ah, legal. Vamos lá, eu só vou pôr os dois pininhos aqui no fecho, só para motivo de a gente comparar os dois novamente. O Rod Maia perguntou, só relógios caros devem ser polidos? Não, acho que muito pelo contrário. Os orientinhos Seiko que eu tenho, que eu curto, quando eu faço a manutenção eu faço o polimento dele também. Mas os relógios caros é que valem mais a pena, porque às vezes você vai fazer um polimento e gastar, não sei, 100, 200, 300 reais, às vezes a pessoa começa a fazer a comparação proporcional do investimento financeiro com o valor do relógio, às vezes ela tá, não vale a pena polir, vale a pena comprar outro e tal, mas pela qualidade, esteticamente, vale a pena sim. Tá? É isso aí, pessoal, vocês acabaram de conferir um vídeo sobre polimento com o maestro Mauro Rakoski da Watch Time. Professor, se alguém quiser trazer um relógio para você fazer um polimento, como é que ele descobre a Watch Time? A Watch Time hoje tem a sua própria página, né? watchtime.com.br, no Instagram, watchtime.assistência técnica, e também temos uma página no Facebook que é Watch Time Assistência Técnica. Tá? E precisando, estamos à disposição. O nosso telefone de São Paulo é nossa principal unidade, né? 11 30 31 8551, no Rio 2526 7085 e aqui em Curitiba 3322 1801. Tá bom de memória, hein? 3 números assim, ó. Eu não lembro nem meu telefone de casa. Professor, obrigado por estar nessa aula aí sobre polimento. Você está conferindo aí as cenas do relógio do antes e do depois, para ver como realmente um relógio que estava com o polimento terrivelmente mal feito, com um pouco de atenção, de carinho na mão de um bom profissional, como é que ele não fica, né? Maravilha. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês nesse vídeo. Tá? Obrigado, Gabriel Toledano, aí, meu cameraman de hoje.
tá? Valeu, força, tá? Uma equipe maravilhosa aqui na Watch Time, sempre dispostos aí a receber você para cuidar muito bem do seu relógio. Professor? Gratidão, obrigado Gabriel, obrigado professor Leandro, sempre um prazer estar aqui com vocês. Isso aí. Grande abraço, gente. Deus abençoe a todos. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.